Bom dia, primeiro ano. Eu estou regravando essa aula. Imagine a minha felicidade. Gravei toda a aula aqui, falei 40 minutos. Quando finalizei, deu um bug aqui e perdi tudo. Mas fazer o que, né, pessoal? Dizem que a tecnologia veio para resolver os problemas que você nunca teve. Se é que você me entende. A tecnologia veio para resolver os problemas que você nunca teve. Vamos lá então, hoje 20/5, né? Vamos fazer aqui a nossa aula gravada. Eu optei em fazer dessa maneira porque a aula ao vivo eu percebi que ela cai muita conexão e o aluno acaba perdendo a explicação. E isso acaba atrasando muita aula, atrasa muita explicação. Então vamos fazer dessa maneira, tá? E aí, fui surpreendido aí pelo esse erro que deu. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre a cartografia, né? Nós fizemos uma aula ao vivo, né? Explicamos aí as falamos o que é cartografia, né? Vou dar uma relembrada aqui geral. Nós falamos que a cartografia é a ciência que responsável, a área da geografia é responsável pelo desenvolvimento, pela elaboração de mapas, né? E nós vimos algumas projeções cartográficas. Nós vimos que existe uma grande dificuldade do ser humano com relação a ele pegar uma superfície que é esférica, que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e colocar e representar em uma superfície que tem apenas 2 dimensões, né? Como uma folha de papel, que tem apenas altura e largura. Então a cartografia ela vem para poder sanar, para poder resolver esses problemas através de algo que chamamos de projeções cartográficas, né? Projetar cartograficamente. Projetar cartograficamente. Então nós vimos primeiro a projeção cilíndrica, né? Que eu tenho a ideia aí do planeta Terra envolvido por um imenso cilindro, como se esse planeta Terra pudesse ser embrulhado por uma gigantesca folha de papel. E o que eu tenho que observar, né, na hora de responder uma questão? Isso aqui eu vou falar um pouco mais rápido porque nós já falamos em sala de aula. Qual que é a disposição dos paralelos e dos meridianos? Tá? Como é que eles ficam representados? Essa é uma dica importante para você poder observar que tipo de projeção que é, né? Você vai ter que julgar lá uma questão, então que projeção que é essa? Tá, na projeção cilíndrica, ela privilegia as baixas latitudes. Eu sei que latitude é a distância em graus da linha do Equador até o Polo Norte e o Polo Sul. Então eu sei que ela vai de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte e até 90 graus sul. Então, quanto mais distante eu estou de zero, eu estou em elevadas latitudes. Eu posso estar aqui na latitude de 30, de 20, isso será a média latitude. Então, é uma projeção que vai privilegiar as baixas latitudes. Por que, professor, que ela privilegia? Imagine você aí no planeta Terra e você vem com esse imenso cilindro e embrulha esse planeta Terra no sentido horizontal aqui, ó. Ele vai ser embrulhado assim, nesse sentido, né? Então, qual é a área que está sendo tangenciada? Qual a área que está sendo triscada? Essa região aqui, próxima à linha do Equador. Próxima à linha do Equador são regiões que eu dou o nome de baixas latitudes. Então, à medida que eu me distancio da linha do Equador, eu vou ter uma distorção, vai aumentar a minha distorção em médias e altas latitudes. Dica: paralelos e meridianos se cruzam em forma de grade, formando um ângulo de 90 graus. Ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um paralelo e tenho um meridiano se cruzando em forma de grade. Olha aí mais uma representação. Nessa aqui dá para perceber bem como os paralelos e os meridianos se cruzam em forma de grade. Interessante como fica a Antártida
nessa projeção cilíndrica, né? Eu já sei que isso aqui é uma projeção cilíndrica. Eu gosto dessa imagem, né? Falei na outra aula, quem não entendeu, a área que está sendo tangenciada é essa área que está sendo triscada aqui, ó. A área que está sendo triscada é exatamente toda essa área próxima à linha do Equador. Então, nessa área que está sendo triscada aqui próxima à linha do Equador, a distorção vai ser baixa. À medida que eu me distancio da linha do Equador, a distorção fica média ou vai ficar alta, tá? Por quê, professor? É como se eu pegasse esse planeta Terra e abrisse ele, rasgasse ele para poder ser representado nesse cilindro. Então, por isso que a distorção aumenta. Tangenciada, tá? Memorize essa palavra aí, área que está sendo tangenciada. Aí nós temos as principais projeções cilíndricas, né? Falamos sobre o Mercator, vimos que foi desenvolvido na época das grandes navegações, em 1569, exagera nas regiões polares. Não é só o Mercator, qualquer projeção que seja cilíndrica vai exagerar nas regiões polares, pessoal. Foi acusado de ter uma visão eurocêntrica porque a Europa no mapa de Mercator ficou na parte central do planeta e na parte superior. Então a Europa ficou bem localizada, né, da ideia de superioridade. Então significa, olha, aqui está o centro do mundo, o centro do planeta Terra, né? Está na parte superior. A dica para você reconhecer se é uma projeção cilíndrica de Mercator é olhar para a Groenlândia. Professor, não sei onde fica a Groenlândia. Bom, você já está no ensino médio, né? Começa a ter intimidade com o planisfério. Essa é a Groenlândia. A Groenlândia tem 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Esse aqui é o nosso Brasil varonil, né? O Brasil tem 8,5. Olha aí, pessoal, a diferença entre Groenlândia e Brasil. Como pode a Groenlândia com 2,2 ser muito maior que o Brasil? E aqui eu tenho outra curiosidade. Aqui está o Canadá e os Estados Unidos. Compara com o continente africano, né? Como que pode, né? A África, que é um continente que está presente nos 4 hemisférios. Vou fazer aqui a linha do Equador para você perceber, ó. Linha do Equador. Eu vou fazer aqui o meridiano de Greenwich. Aqui. Então, você tem continente africano em todo o hemisfério oriental ou hemisfério leste. Você tem continente africano no hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. E você tem continente africano no hemisfério norte. E você tem continente africano no hemisfério sul. Então, ele tem terra nos 4 continentes. Tá. É uma projeção cilíndrica, professor? É uma projeção cilíndrica, mas que utiliza a técnica da conformidade, tá? Entenda essa conforme aqui como sendo a técnica utilizada. Na técnica da conformidade, eu mantenho a forma. Então, a projeção cilíndrica conforme. E quando eu mantenho a forma, eu distorço a área, tá? Sempre vai ser assim, não vai dar para ter os dois ao mesmo tempo. E aí a história que eu contei foi dizendo para você que foi um mapa confeccionado durante o período das grandes navegações, e aí Mercator então privilegiou o litoral dos países, o litoral dos continentes, né? Que era mais importante ele saber aonde esse navio ali iria se atracar, né? Então eu conto essa história para poder lembrar. Olha como que fica aqui, pessoal. Olha o tamanho dessa Groenlândia. Olha o tamanico aqui do continente africano. Olha o tamanho da Antártida, né? Exagera nas regiões polares. Aqui dá para ver bem Groenlândia, né? E o nosso Brasil aqui. Olha a diferença. Olha Canadá e os Estados Unidos da América comparado com o continente africano. Projeção de Peters foi falado também. O contexto vai ser durante a Guerra Fria, né? E aí Peters queria mostrar para o mundo que as áreas que foram colônias de exploração não eram tão pequenas assim, deveria ter um certo respeito, né? Deixa eu fazer aqui, ó, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá aqui. Eu sei que as áreas que foram mais exploradas
no planeta Terra foram as áreas aqui do hemisfério sul, né? Então elas ficaram muito mais bem representadas na projeção de Peters. Então 1973, no período da Guerra Fria, privilegia o mundo subdesenvolvido. Por que privilegia o mundo subdesenvolvido? Porque os países subdesenvolvidos, a maior parte deles estão aqui no hemisfério sul. Eles eram colônias de exploração. Então a técnica que o Peters utilizou favoreceu esses países. E aí ele foi chamado, e já caiu em questões de provas, dizendo que ele é um mapa para um mundo solidário. Tá? Então, dos cartógrafos listados abaixo, marque aquele que é considerado, ou que foi considerado que foi considerado que fez o mapa para o mundo solidário, Arnold Peters. Então, ele vai continuar sendo projeção cilíndrica, só que a técnica agora é de se equivaler. Tá? Então, na técnica da equivalência, eu deixo a área igual e vou distorcer a forma. Equivale. Se é grande, fica grande. Se é pequeno, fica pequeno. Olha aqui a Groenlândia, o tamanho que ela ficou. Olha o tamanho do nosso Brasil. Agora sim faz sentido. Olha o tamanho do continente africano. Olha o tamanho de Canadá e Estados Unidos. Então essa é a projeção de Peters. Tá? Então olha, continente, até brinquei, né? Groenlândia bem grandão é a projeção de Mercator, meu irmão. Continentes esticados é a projeção de Peters mal acabado. Então pegou, olhou para o mapa, os continentes estão esticados, é a projeção de Arnold Peters, tá? E aí nós finalizamos a aula fazendo essa comparação aqui. Beleza. Vamos para a próxima. Então teve o Robson, na verdade. Eu finalizei mostrando o Robson. O Robson vai ser a projeção do NEM, né? Ele nem... Opa, desculpa aqui. É a projeção do NEM. Nem é conforme e nem é equivalente. Ele é o que, professor? Vai ser chamado de projeção arbitrária ou projeção afilática. Qual que é a grande curiosidade? À medida que você se afasta do meridiano de Greenwich, os meridianos formam elipses, quer dizer, linhas curvas. Aqui está o meridiano de Greenwich, né? Ele está aqui retinho. E à medida que você se afasta em direção ao oeste ou em direção a leste, esses meridianos tendem a formar linhas curvas. Então, os paralelos continuam como linhas retas e os meridianos com linhas curvas. Dica é o principal, ou é o mapa, a projeção mais utilizada aí nos atlas geográficos, né? Quando você olha, você reconhece bem. Gosto muito dessa imagem aqui. Pronto, projeção cônica. Então falamos sobre uma projeção que foi a cilíndrica, utilizada para representar áreas de baixas latitudes. Agora eu tenho uma projeção cônica. Já foi em festa de aniversário? Com certeza já. A mamãe obrigou a você colocar aquele chapéu ridículo para não contrariar o aniversariante, não ficar feio. E aí você tirou aquele chapéu e aquele elástico, enrolou no pelo do rosto e você falou, ai! Com certeza, né, pessoal? É como se você viesse com um imenso chapéu de aniversário, de festinha de aniversário, e colocasse aí neste planeta Terra. Qual é a ideia aqui? Olha, eu tenho a linha do Equador e eu tenho o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio. Aqui vai ser o de Câncer. Repare então que essa projeção cônica ela vai favorecer as áreas de médias latitudes, pessoal. Médias latitudes, tá? Eu fiz aqui um desenho, um esboço só para você entender. Projeção cônica de Lambert. É interessante você memorizar esse nome porque uma vez caiu uma questão e eu não me lembrava mais quem era Lambert. Então, hoje eu falo projeção cônica de Lambert. Para poder lembrar aí. Quais são as principais características? Privilegia as médias latitudes. Então vai pela lógica, né? Eu tive uma projeção que privilegiou bem as baixas, agora as médias.
é uma projeção conforme. Opa, vamos colocar aqui então, professor. Eu sei que ela é uma projeção cônica que utiliza a técnica da conformidade. Técnica da conformidade. Ela é cônica, é uma projeção cônica que utiliza a técnica da conformidade. Na projeção cônica que utiliza a técnica da conformidade, eu mantenho a forma e distorço a área. Ué, professor, quase a mesma explicação da cilíndrica? Só porque a cilíndrica é utilizada para baixa latitude e a cônica, média latitude, utilizada para representar apenas o hemisfério. Por quê? Se eu continuar com esse cone aqui, ó, ele só vai se distanciando, então vai ficar estranho. Como é que você vai representar? Vai ficar muito distorcido se você quiser fazer essa representação. Ficou uma coisa estranha. Outra ideia que você pode ter na projeção cônica é você lembrar de um... E o amarelo fica ruim, né? Tem que ser o vermelho mesmo. É você lembrar de um leque, né? Parece leque. Parece um leque, a projeção cônica. E olha que interessante, como que os meridianos saem de um ponto em específico e vão, à medida que se afastam, né, ficam mais distantes uns dos outros. Os paralelos agora não são linhas retas, os paralelos agora são linhas curvas. Sempre tenha atenção, essa é o que eu estou te falando, é a parte teórica, que pode ser que caia alguma questão que não tenha nenhum mapa lá nessa questão, mas tem essa parte teórica, então eu tenho que ter, por isso eu gosto de desenhar, né? Se estivéssemos lá na sala de aula, eu estaria desenhando no quadro, para você poder desenhar também, para depois mostrar os slides. Então olha aí, a área de distorção aqui, essa é a área que foi tangenciada. Essa área eu conheço como área de média latitude, pessoal. Então, todos os países que estão, tudo que está nessa região de média latitude, a distorção vai ser baixa. E à medida que eu me distancio dela, a distorção tende a aumentar, tá? À medida que eu distancio, a distorção vai aumentar. Então, média para alta. Tangente, área tangenciada. Muito bem, vamos para a projeção que recebe 4 nomes agora. Projeção plana, azimutal, polar e geopolítica. Ela tem 4 nomes. Então vamos pela lógica. Vamos fazer aqui. Eu tive uma projeção que representou bem a região de baixa latitude. Eu tive uma que representou bem de média latitude. E agora eu vou ter uma projeção que vai representar bem as áreas de elevadas latitudes, de altas latitudes. Plana, você sabe o que é, polar também. Azimutal quer dizer que tem um ponto central, um azimute, uma distância. E geopolítica porque, olha, quem joga videogame, jogo de estratégia, com certeza já viu aqui esse símbolo, né? No jogo de estratégia tem. Por que tem isso aqui? No jogo de estratégia você tem um alvo, você tem um objetivo, então você tem que saber a distância que você está desse alvo, a distância que você está do objetivo. Por isso que tem ali, aquilo ali nada mais é do que um radar. Então por que ela é chamada de geopolítica? Que foi muito utilizada durante o período de guerra, né? Nos períodos de guerras. Então na tela dos aviões, na tela dos automóveis, na tela dos navios, né? Eles utilizavam o radar porque eu sei a distância exata do meu oponente, tá? Olha, ela é uma projeção plana, polar, azimutal, geopolítica, que utiliza a técnica da equidistância. Técnica equidistante. Ou seja, eu tenho a noção exata, a distância exata, né? Mantenha a relação entre os lugares. Que relação que é essa? A distância, tá? Aqui, ó, distância. Foi muito utilizado em governos militares, já expliquei o porquê. A principal dica é a bandeira da ONU. Lembra aí da bandeira da ONU. Puxa pela memória, você tem que lembrar. Olha aqui, que interessante. Vamos observar. Agora, os meridianos saem em forma de raio, né? De uma parte central aqui, ó.
de uma parte central, sai em forma de raio. E agora os paralelos formam círculos, tá? Olha aqui, que eu tenho a representação de uma projeção plana que vai representar a Antártida ou Antártica. As duas expressões estão corretas. Olha que bonito que é a Antártida, pessoal. E esse é o formato real desse continente. É um continente porque abaixo dessas camadas de neve aí, de gelo, que geralmente são 7 quilômetros a espessura desse gelo, eu tenho terra, por isso que é um continente. O Ártico não é continente, né? É apenas um oceano congelado. Bom, aproveitando esse mapa aqui, dá para a gente falar um pouco da Antártida, né? A Antártida, que até a gravação dessa aula, até onde eu sei, não tem nenhum caso da Covid-19, não é um continente que tem um número muito grande de habitantes, até porque a população que está lá são apenas cientistas, são pesquisadores. A Antártida não pertence a ninguém. Existe um tratado onde os países podem apenas fazer pesquisas científicas. Só que esse tratado um dia vai acabar, né? E aí existe uma disputa. Os países ricos dizem que quem deve ficar com a Antártida tem que ser através do critério do pioneirismo. Quer dizer, quem chegou primeiro. Os países pobres, né? Vamos colocar assim que existe essa briga entre país rico e pobre, diz que tem que ser pela proximidade geográfica, tá? Proximidade geográfica. Olha aqui, se for pela proximidade geográfica, aqui eu tenho o Chile, né, o rabinho do Chile aqui, e tenho também a Argentina. Então, esses países que seriam aí os donos da Antártida, né, eles que poderiam, então, fazer a exploração deste continente. Tá? Estou contextualizando aqui porque tá no slide, que é bom a gente ir contextualizando as informações. Repare aí como ficam os meridianos e os paralelos. Pronto, está aqui a bandeira da ONU. Por que a ONU utilizou essa projeção plana, polar, azimutal geopolítica na sua bandeira? Pense. Você não sabe. Qual foi o contexto da criação da ONU? A ONU vai ser criada ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e ela vai pregar a paz, né? Para que não haja mais guerra no planeta Terra. E aí ela tem que governar de maneira multilateral. Quer dizer, multilateral. É difícil escrever aqui, mas vai ficar assim, multilateral. Quer dizer, tem que governar para vários lados. Não pode favorecer um país A ou país B. Né? Se ela favorecesse apenas um país, ela governaria de maneira unilateral e essa não é a ideia. Então eles pensaram assim, qual é a projeção que vai melhor representar todos os continentes? A projeção cilíndrica representa bem baixa latitude, a cônica média latitude e a plana elevadas latitudes. Vamos colocar a plana porque ela consegue representar todos os continentes. Então foi essa a ideia da ONU. Agora, eu não concordo, pessoal, não sei se você concorda, porque veja bem, olha, aqui eu tenho a parte central. Quando eu observo a parte central, quem é que ficou aqui no centro? Quais são os países que estão no centro? Canadá, Estados Unidos, Rússia, né? Os países da Europa, no geral, eles ficaram na parte central. Quer dizer, eles ficaram privilegiados, pessoal. E os países pobres ficaram aqui numa área que eu posso chamar de área periférica. Periferia, quer dizer, distante do centro.
É ruim? Não é ruim, né? A palavra em si não é ruim, mas no mundo subdesenvolvido, eu entendo que periferia é um lugar de baixo poder econômico, com muita criminalidade, com muitos problemas sociais. Professor, então não tem jeito. É, pessoal, não tem jeito. É difícil você ter projeções que representem bem ou que privilegiem todas as regiões do planeta. É muito difícil. Sempre vai ter uma melhor representada, mais privilegiada, porque vai depender da área que está sendo tangenciada. Isso aqui é o aluno que fala em si, né? Porque ali a projeção plana ela foi colocada sobre o polo norte e a outra sobre o polo sul. Professor, e se eu quiser colocar a projeção de lado, pode? Pode. Só que ela vai ser chamada de projeção azimutal geopolítica oblíqua. O que é isso? Lá no seu sexto ano, você vê diversas formas de se observar um objeto. Você tem a visão vertical, você tem a visão horizontal, olhando de frente, e você tem essa visão que é oblíqua, que é mais ou menos assim inclinada, né? O professor, quando está na frente ali explicando o conteúdo, ele está olhando para você de maneira oblíqua. Aqui, eu gosto muito dessa imagem, ó. Parte central que está sendo tangenciada, melhor representada. Olha que coincidência, né? Os países da Europa, a Rússia lá no continente asiático e europeu, o Canadá e Estados Unidos ficaram na parte central. À medida que eu me distancio, a área de distorção será muito maior. Isso aqui é para poder finalizar, pessoal. Olha que legal. Projeção cilíndrica, azimutal e cônica. E o que é que você deve ter bastante atenção? Porque pode ser que não tenha um mapa, tenha apenas a parte teórica. Como que fica, pessoal, os paralelos e os meridianos em cada uma dessas projeções? Na cilíndrica, paralelos e meridianos são linhas retas, se cruzam em forma de grade, formando o ângulo de 90 graus. Na projeção cônica, os paralelos formam semicírculos ou linhas curvas, enquanto os meridianos saem de um ponto específico, né, e se afastam. E na projeção plana, azimutal, geopolítica polar, os paralelos formam círculos e os meridianos saem em forma de raio. Pronto, eu tenho aqui as 3 projeções cartográficas. E aí, muito interessante você lembrar também do tipo de técnica que cada uma vai utilizar. Então eu tenho a técnica da conformidade que mantém, desculpa pessoal, que mantém a forma e distorce a área. Eu tenho a técnica da equivalência, né, que vai equivaler, então mantém a área e distorce a forma. E eu tenho a técnica da equidistância, tá? Então lembre aí da técnica da conformidade, a técnica da equivalência e a técnica da equidistância, tá? Equidistante, tá? Lembra dessas 3 técnicas aí. Tá, na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de mapas, tá? Então, o objetivo dessa foi gravar desde o começo aí, passei um pouco rápido porque hoje falei na aula, mas eu sei que durante a aula alguns alunos perderam a conexão. Eu vou deixar postado algumas atividades para vocês poderem fazer, tá? E pode mandar mensagem no meu PV se não tiver entendido, pode postar a sua dúvida também lá no mural da sala de aula, tá bem? Tenha uma boa semana aí e bons estudos.